Amém. Mateus 5, a partir do versículo 13 até o 16. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom, amém? Mateus 5, do 13 ao 16. Te louvamos, Senhor. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Até aí. Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso, sobre a missão que nós temos, como igreja, como filhos de Deus, de ser sal e de ser luz. E perceba que nesse texto que a gente acabou de ler, o que Jesus fala, dentro de vários ensinamentos que ele traz ali do Sermão do Monte, perceba que ele diz o seguinte: ele não diz que nós, naquele caso ele estava falando para um grupo de pessoas, né, e isso se estende a nós também, mas ele não está falando que eles seriam, né, a luz e eles seriam o sal. Ele fala: vós sois, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, irmãos, ele está afirmando, você percebe que ele não está dando opções ali, ele está dizendo: vocês são isso. E, irmãos, a gente vai falar dessas duas características, do sal e da luz, e eu queria com você primeiro que a gente pudesse falar sobre o sal, certo? Já que nós somos sal e luz, nós vamos entender o significado desses dois pontos. Primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre o significado do sal. Qual é a função do sal? Né? Você pode falar: poxa, é óbvio, é dar gosto, é dar sabor. Sim, essa é a função dele. Ele é usado como tempero. E tem algo interessante nesse texto, que Jesus ele fala que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós somos o sal de alguma coisa, certo? Então nós estamos aqui para salgar algo, para dar sabor, tempero a algo. Ou seja, à terra, ao mundo, a todas as pessoas das nações e que nós temos no nosso círculo, e em qualquer lugar que nós estejamos, nós temos essa missão de ser o sal. Ou seja, nós temos a missão de salgar o meio em que nós nos encontramos. E além disso, irmão, algo muito interessante, que talvez você deva saber também, é que o sal, ele deve gerar sede, né? Quando a gente come alguma coisa, se alimenta de alguma coisa, que ela está com uma quantidade elevada, digamos assim, de sal, alguns minutos depois, algumas horas depois, é comum, é normal que a gente sinta sede. Então são essas duas funções do sal. Ele é usado como tempero, ele é usado para dar sabor, mas ele também uma das funções, uma das características, melhor dizendo, do sal é gerar sede. Então nós, como filhos de Deus, a nossa missão, a nossa função, que nós temos que exercer como sal da terra, primeiro, gerar sabor, gerar digamos que essa graça do negócio, e também gerar sede. Sede pelo quê, irmão? Amém? Tudo bem aí? Amém? Então nós temos que gerar sede. Sede do quê? Da palavra do Senhor. Sede da presença do Senhor. Sede por estar mais com Ele. Essa é uma das características do sal. Irmãos, vamos falar a verdade. Quando você se alimenta, quando você ingere algum alimento que não tem sal, você logo percebe. Você logo percebe a ausência desse elemento ali. Bem como se ele está presente, né, na quantidade adequada, você percebe que ele está ali também. Porque ele muda o sabor do negócio. Então, irmãos, nós, como sal da terra, no meio que nós estivermos, isso deve ser notado. A presença dos filhos de Deus, ela deve ser notada. Não somente a presença, mas a ausência também. Assim como nós conseguimos detectar a presença do sal, nós também conseguimos detectar a ausência, e assim deve ser no meio onde nós nos encontramos. A presença de um filho de Deus, desse que é o sal da terra, ela deve ser notada. E repetindo, a ausência dele também deve ser notada. E, irmãos, da mesma forma, da mesma maneira que a gente está falando do sal, a gente lê um texto que fala sobre sermos sal e sermos luz.
E a luz, ela se aplica da mesma maneira. Olha aquele versículo, você pode deixar a tua Bíblia aberta aí, nesse texto que a gente acabou de ler. Ele diz ali, ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, cidades, normalmente, vocês sabem, elas possuem luzes, amém? Quando você está em algum local que você, principalmente à noite, que você consegue avistar uma cidade a uma certa distância, você consegue observar que ela fica toda iluminada à noite. Ou seja, é impossível esconder uma cidade dessa maneira. É impossível que uma luz como essa, uma luz tão intensa, seja escondida. Essa luz, ela foi feita, de fato, para que fosse vista. Veja o próximo versículo comigo, a continuidade ali. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Da mesma forma que o sal, ele é utilizado para salgar algo, a luz, ela também é utilizada para iluminar algo, certo? E irmãos, dessa maneira a gente não pode ficar escondido. A gente acabou de ler aqui nesse versículo que existe um local certo para que a luz seja colocada. E ela não é debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que todos possam ver essa luz. Algo muito interessante, eu gostaria que você marcasse lá, que você desse um destaque, é a palavra ali que a gente leu sobre resplandecer. Porque no versículo ali, ele diz exatamente isso. Ele diz que, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloque debaixo do alqueire, mas no velador. Último versículo. Assim, resplandeça a vossa luz. E essa palavra é interessante porque eu fui procurar essa palavra resplandecer no dicionário, só para a gente ter algo mais completo aqui. E a palavra resplandecer, eu anotei aqui, eu quero ler para vocês, significa brilhar de modo muito intenso. Então, Jesus, ele não está falando simplesmente de uma luz fraca, de uma luz mediana, mas ele está falando de uma luz que brilha intensamente. E essa luz, ela pode ser observada, ela pode ser vista por todos, é uma luz que ela, de fato, ela chama a atenção. E, irmãos, é interessante a gente perceber o seguinte: nós, seres humanos, nós não somos corpos que possuem luz própria. Então a minha luz, a sua luz, se é que nós possuímos, ela nesse caso ela não tem essa funcionalidade. Nós nesse momento nós atuamos como um anteparo em que a luz de Cristo, ela chega até nós, ela reflete e outros vejam essa luz. Amém? É por isso que nós falamos sobre resplandecer. Irmão, se tem uma luz intensa, tão intensa, que possa entrar no significado dessa palavra resplandecer, essa luz só pode ser a luz de Cristo. Amém? E nós não somos essa luz, mas nós funcionamos como algo que vai refletir essa luz. E, irmãos, é importante a gente falar que não importa o que a gente faça para tentar chamar a atenção. Não importa o meu desempenho, não importa a minha desenvoltura, não importa a minha individualidade nesse caso. Porque eu preciso permitir que Ele seja visto. Não a pessoa ser vista, não a pessoa ficar em evidência, mas que o próprio Cristo fique em evidência através da vida dessa pessoa. Pois é Ele, irmãos, é quem deve ser visto. E esse é o nosso papel como igreja, de ser sal e ser luz. E para isso, irmãos, nós devemos estar, como a palavra disse, posicionados corretamente. Ser luz, vamos falar a verdade, ser luz aqui dentro é fácil, aqui é um luzeiro, muitas luzes. Agora, em um local onde não há luzes, uma luz que se acende ali, todos vão estar vendo. Então a ideia, irmãos, é exatamente essa, é um posicionamento correto, para que outros vejam essa luz, não um lugar onde tenha muitos luzeiros, mas um lugar onde não haja luz, é ali que nós devemos estar. Como sal e como luz. Irmãos, o receio, o medo, o inconformismo com a nossa própria condição, muitas vezes, não pode nos frear. Nós não podemos ficar trancafiados no lugar, em nossas casas, e ali nós vivemos o nosso evangelho, ali nós vivemos a nossa crença. Ali, irmãos, sozinho, o que você vai estar salgando? Para quem você estará sendo luz? É por isso a importância da coletividade, é por isso a importância de, assim como Jesus que esteve no meio de tantos, que nós estejamos também
no meio de tantos outros, de todos os lugares, assim como for possível. Só que tem uma coisa interessante, irmão. Vocês sabem que o mundo que nós vivemos, ele tem caminhado para uma situação que realmente a gente tem visto que muitas coisas têm mudado, que a globalização, a gente sabe tudo o que acontece no mundo, e a gente vê como que as coisas, a que passo estão tomando as coisas. O sistema tentando destruir a família, destituir a família, promiscuidade cada vez mais acentuada, mas mesmo assim nós temos que estar no meio disso. Nós temos que estar misturados, mas de uma forma immiscível, tipo água e óleo, sabe como? A gente tem que estar ali, mas sem se deixar contaminar por esses costumes, por essa cultura que o mundo muitas vezes apregoa. Nós temos sim que estar nesse meio. E esse meio ele tem que olhar para nós, como igreja, como filhos de Deus. Como igreja, irmão, quando eu falo igreja, eu falo uma igreja verdadeira. Aquela igreja que realmente Cristo deixou na terra. E o mundo tem que olhar para essa igreja, tem que olhar para nós. E eles têm que ver algo diferente em nós. Eles têm que sentir, como eu falei para vocês, essa presença. E caso não esteja ninguém ali, eles têm que sentir essa ausência também. Eles precisam ver algo diferente. Irmãos, porque imagine, a gente leu ali no texto, o sal, quando ele perde o sabor, ele fica insípido, né? E para nada serve. Agora imagine alguém falando, poxa, essa pessoa aí, cara, sem sal, meio sem graça, não é assim que a gente fala muitas vezes de alguma coisa? Meio sem sal, meio sem graça, não tem nada para oferecer, além daquilo que eu já tenho. Então a ideia de ser sal, de ser luz, é realmente, irmãos, ter algo a oferecer. E o que nós temos para oferecer? Dentro daquilo que nós cremos, dentro daquilo que a palavra diz, o que nós temos para oferecer? Para um mundo que, como a palavra diz, jaz no maligno, o que nós temos para oferecer? Como que eu e você podemos ser luz fora dessas paredes? Como que eu e você podemos ser sal fora dessas paredes? Irmãos, veja o último versículo que a gente leu. Me acompanhem. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A importância, irmãos, de sermos sal e luz está nesse versículo que a gente acabou de ler. É para que o Pai seja glorificado. É para que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Quando a gente fala de boas obras, a gente está falando muito mais da maneira como eu me porto do que com aquilo que eu falo. É a maneira como eu me importo. É a maneira como eu me importo com meu irmão. É a maneira como eu me importo com o próximo, como a palavra diz. Se eu me importo, irmão, consequentemente, a consequência disso é eu fazer algo em favor daquilo que eu estou me importando. A maneira como eu vou me portar em diferentes situações, se eu vou ser omisso, ou se eu serei realmente sal e luz naquela situação, vai determinar isso. E outros verão e glorificarão o Pai. Essa passagem que diz que outras pessoas vejam e glorifiquem o vosso Pai, ela traz o entendimento de que outras pessoas conhecerão o Pai. E é impossível, irmãos, vamos falar a verdade. Eu e você fomos alcançados por isso. Eu e você fomos alcançados por esse amor. Eu e você conhecemos a obra redentora da cruz. E é impossível que a gente queira guardar isso só. Eu vou guardar só para mim e não vou falar para mais ninguém. É impossível que você queira guardar isso só para você. É impossível que a gente não queira compartilhar disso. É impossível que algo muito bom aconteça na sua vida e você não queira falar para ninguém. É impossível que isso não mude a nossa forma de caminhar, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. E se muda tudo, irmãos, é impossível que outros não vejam. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós nos colocamos nisso, com esse entendimento, a gente entra dentro do propósito de Deus, que é o propósito de fazê-lo conhecido. Em todo lugar que a gente vai, em todo lugar que a gente pisar, em todo lugar que a gente entrar,
A gente vai estar dentro desse propósito de fazê-lo conhecido, de alcançar aquilo, de que outros sejam alcançados por aquilo que eu também fui alcançado. Nós te louvamos, Senhor. E, irmãos, uma coisa muito importante, a gente sempre fala aqui, é que aquilo que eu falo tem que ser sustentado por aquilo que eu faço. Tem que ser sustentado por um comportamento. Então, se eu falo algo, eu tenho que ter uma prática que sustenta aquilo que eu falei. E isso em nossas vidas é muito importante, irmãos. Hoje em dia é muito importante, eu já falei aqui outras vezes, e eu vou repetir, às vezes eu sou meio repetitivo mesmo. O pastor aí, ele disse que essa geração que nós estamos agora, ela escuta com os olhos. Aquilo que nós fazemos, cada passo que eu dou, as pessoas estão olhando. Eles querem ver essa luz, eles querem sentir esse sal. Então, se eu falo algo, irmãos, eu tenho que ter o cuidado, o zelo de sustentar com a prática aquilo que eu estou falando. Amém? Amém? Irmãos, eu vou repetir algo que eu já falei aqui, porque isso é muito importante, eu considero muito importante, que vale salientar. E eu vou falar isso de novo, que essa questão de ser sal e luz, para que o Senhor seja visto, não é na questão de eu ganhar uma certa notoriedade, de eu ganhar uma certa visibilidade, mas realmente é o fato de eu ter algo para oferecer. Ok? Eu vou repetir então, não é questão de eu e você ganharmos notoriedade, visibilidade, uma posição de destaque, mas é sim ter algo a oferecer. E muitas vezes, irmão, vou falar para você, não vai ter ninguém olhando o que a gente vai estar fazendo. Então não adianta fazer para chamar atenção, mas que a gente faça de fato para ter algo a oferecer. Assim como Pedro fez, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho prata e ouro, mas levanta e anda. Prata e ouro eu não tenho. O que nós temos para oferecer, irmão? Que não seja de fato aquilo que a gente aparenta ser, mas que seja aquilo que Cristo é em nós. Porque, irmão, falar a verdade, eu falei isso numa quarta-feira aqui, semana passada, retrasada. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser, é aquilo realmente. Se vocês olharem lá no Antigo Testamento, quando Jerusalém ela é invadida, os caras pegam os escudos de ouro que tinha na frente do templo e levam embora. O que o rei manda fazer? Faz uns escudos de bronze, dá uma polida, deixa brilhando. E daí o que acontecia? Aqueles que vinham de fora olhavam aqueles escudos e falavam, a glória do rei ainda está permanente, os caras foram invadidos, mas olha ali, está tudo certo, tudo do mesmo jeito. Irmãos, aparência. Não vivamos de aparência, mas de fato naquilo que Cristo é em nós. Abram comigo agora em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Esse texto que a gente vai ler agora, ele está totalmente linkado com o Sermão do Monte. E a gente vai entender por quê. Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até aí. Vamos lá então. Paulo, que escreveu esse livro de Romanos, ele escreveu esse livro direcionando a igreja que estava em Roma. E na época que Paulo escreveu esse livro, ali aproximadamente 55 depois de Cristo, alguma coisa assim, o Império Romano, ele dominava o mundo moderno daquela época, entendeu? Os caras dominavam tudo, falando geograficamente, falando culturalmente, falando militarmente, os caras dominavam tudo. O Império Romano, então, até mesmo Israel, né? Tanto que os judeus, o que eles queriam, esperando o Messias, era uma libertação, e essa libertação, inclusive, do Império Romano. Porque o Império Romano, ele tinha uma vasta área de domínio. E além disso, pensando no Império Romano, pensando na cidade de Roma, era tipo a capital do Império, entendeu?
E era um ícone social. Os caras tinham poetas, artistas, filósofos, e todo tipo de intelectuais ali que você pode imaginar. Talvez se a gente for pesquisar no decorrer da história da humanidade, de toda a história da humanidade, a gente não vai encontrar tantas personalidades que foram influenciadoras, proeminentes como essas pessoas do Império Romano. Poetas, artistas ali, escultores, pintores, personalidades de fato que influenciaram pessoas daquela geração e continuam influenciando muitas até os dias de hoje. E só que tem uma coisa, irmãos, mesmo com tanto desenvolvimento social e desenvolvimento intelectual, aquela época o Império Romano, eles viviam uma depravação total, cara. Essa semana passada eu estava lendo bastante sobre o Império Romano. Eu estou lendo um livro lá que conta ali a história um pouco daquela época. E tem coisas ali que os caras falam no livro, que os historiadores daquela época registram, que é uma situação tão degradante que os caras eles ficavam constrangidos de registrar detalhes sobre a situação. Então era uma situação assim, tipo de promiscuidade generalizada, que ia desde os imperadores, dos governantes que estavam juntos ali, desde os artistas e etc., que a gente acabou de falar, até as classes mais inferiores da sociedade. Era uma sociedade totalmente corrompida, né? E se vocês forem pesquisar um pouco sobre o Império Romano daquela época, o modo de diversão dos caras era jogar pessoas lá no Coliseu para que os animais, na frente do público, né, acabassem com aquelas pessoas. Era um negócio bastante cruel, e eu estou falando que isso era para eles algo comum. Eles eram idólatras, eles eram politeístas, eles tinham um panteão de deuses gigantesco. Era Deus para tudo que é tipo de coisa. E fora isso, a questão de vícios, eles estavam mergulhados em todo tipo de vício. Simplesmente a nação ela estava nesse estado que eu estou falando para vocês. E Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que estava inserida dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês. Dentro de todo esse contexto mundano que eles viviam, existia uma igreja, existia um remanescente ali. E Paulo direciona a carta para eles. E o que ele diz? Olha só, não se deixem moldar por este século. Não se deixem moldar por esse século, mas antes renovai a sua mente. Transformação da mente. É isso que Paulo fala. E talvez a gente pense, cara, é óbvio, né, que eu posso estar inserido no meio de alguma coisa, e é óbvio que eu não quero me deixar contaminar com aquilo ali. Agora vamos pensar o seguinte. Paulo, não foi ele que fundou a igreja de Roma. Essa igreja ela já tinha sido fundada por outra pessoa, e Paulo ele apenas envia essa carta para eles, e ele diz essas coisas que a gente acabou de ver. E interessante que, irmãos, é uma igreja que ela já estava fundada, já tinha possivelmente os seus membros, os seus líderes bem estabelecidos. Era uma igreja que, se não tivesse totalmente estruturada, com certeza ela estava se estruturando. Então, você acha que talvez as pessoas ali que receberam essa carta não pensaram, cara, a gente sabe disso, a gente não quer se deixar contaminar. Assim como talvez a gente esteja pensando a mesma coisa, eu não quero me deixar contaminar pelas coisas do mundo. Mas agora vamos pensar o seguinte, você acha, irmãos, que Paulo ia escrever isso à toa? Não, só vou jogar aqui o troço, o cara lê ali, mas é só para preencher um espaço. É lógico que não. Tinha um propósito os que ele escreveu. Possivelmente, ele deve ter escrito isso porque alguns daquela igreja já tinham se deixado corromper pelas coisas que o mundo daquela época poderia oferecer. E Paulo, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que alguns deles já sabiam dessa verdade, mesmo sabendo que alguns talvez já tivessem ido, ele insiste, não se deixe moldar por esse sistema. Não se deixe moldar por esses costumes. A única coisa, irmãos, que precisa nos moldar é a palavra de Deus, amém? E sabe o que é interessante? A igreja de Roma, naquela época, ela era uma igreja totalmente gentílica. O que isso significa? Significa que não eram judeus convertidos a Cristo, mas eram pessoas, possivelmente descendentes ali de famílias que habitavam em Roma, que não tinham uma descendência judaica, não eram da linhagem de Abraão, mas eles, né, a partir do sacrifício de Cristo, eles puderam adentrar também dentro dessa promessa. E eles, como filhos ali, talvez tivessem conhecido Jesus em uma época da vida ali, alguns anos depois de seu nascimento, possivelmente eles já tenham vivido também como era o Império Romano antes de conhecer a Jesus. Possivelmente eles já tenham vivido os costumes, a cultura daquela época antes de conhecer a Cristo.
E é por isso que Paulo fala, então, cara, é o seguinte, é uma transformação da mente. Vocês estão em Cristo, vocês conheceram a Cristo, mas não se deixem moldar por esse século. Talvez muitos de vocês já conheçam os costumes e a cultura desse local. Então não se deixe moldar, que a nossa mente, que a mente de vocês, ela passe por uma transformação, é a renovação da mente. E por isso era necessário desconstruir toda uma cultura, todo um tipo, uma forma de pensar, uma forma de agir que eles tinham absorvido por tantos anos. Porque, irmãos, uma coisa é muito importante a gente entender. Toda ação, toda prática, seja ela qual for, ela é gerada primeiro na mente. Então, Paulo, antes de falar da ação, o que ele fala? Ele fala do pensamento, ele fala sobre a renovação da mente. Então, se o agir, se o ato está relacionado primeiro com a mente, então para eu agir eu preciso ter a mente de Cristo, para eu agir como Cristo. Amém? Concordam comigo? Então, para agir como Cristo, eu preciso ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, eu preciso deixar que minha mente se transforme como a mente de Cristo. E glória a Deus que a palavra, a Bíblia, ela foi escrita milhares de anos atrás. E eu falei para vocês de um contexto de 2000 anos atrás aqui, que era o Império Romano, mas ela sempre tem uma aplicação prática que cabe a nós também. E vamos olhar para o nosso contexto social em que nós nos encontramos hoje. Talvez o nível de promiscuidade, de depravação que nós vivamos hoje não seja tão intenso quanto era no Império Romano. Mesmo porque a igreja, desde aquela época até agora, a igreja cresceu, ela se espalhou. Ela fez coisas, ela acessou lugares. E princípios foram estabelecidos. Mas ainda há muito o que fazer, irmão. Abre Romanos comigo. Romanos 8:19. Romanos 8:19. Diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então, o que a palavra está falando aqui? Que ela aguarda que os filhos sejam revelados. Ela aguarda que os filhos sejam sal e luz ainda. Mesmo que a igreja tenha acessado muitos lugares, mesmo que a igreja tenha estabelecido muitos princípios, irmãos, ainda há uma criação que aguarda a manifestação dos filhos. Ainda há uma criação que aguarda ver a luz que resplandece dos filhos. Ainda há aqueles que aguardam sentir a presença desse sal, que dá sabor, ter esse negócio diferente que talvez eles ainda não tenham provado. E, irmãos, duas coisas que eu quero falar para vocês. A gente precisa entender dois aspectos para que a gente possa viver a plenitude de ser sal e de ser luz. E se você está anotando, me acompanhe lá. Primeiro aspecto que eu queria falar com vocês, que é o que foi tratado anteriormente. A gente falou sobre um meio secular lá de Roma. Nós usamos o exemplo do nosso contexto atual. Assim, irmãos, como Paulo falou para eles, não se deixem moldar por esse século. Isso cabe a nós também. Talvez hoje de uma forma muito mais sutil do que naquela época, mas nós não podemos nos deixar moldar pelos costumes desse século. Principalmente aqueles costumes, aquilo que nos afasta da presença de Deus. E é a nossa obrigação, irmãos, agir dessa forma. É a nossa obrigação agir dessa forma que a gente possa se guardar, que a gente possa entender que nós temos que estar nesse meio, que nós temos que ser luz, que nós temos que ser sal, mas não nos deixar contaminar. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Muitas vezes, por nós sermos omissos, e muitas vezes de nós não queremos estar em certos lugares, o mundo tem tomado lugares que nós deveríamos estar. Aqueles que amam e aqueles que não têm preconceitos, irmãos, devemos ser nós. Nós devemos ser aqueles os primeiros a amar. Nós devemos ser aqueles que têm que ser os primeiros a abraçar, irmão. Nós temos que ser os primeiros a olhar para aquela pessoa e dizer, vem aqui, cara, eu te amo. Vem aqui, Jesus ama você do jeito que você é. A gente não tem que olhar para sexualidade, a gente não tem que olhar para a posição social, a gente não tem que olhar para a forma de vida que o cara leva. A gente tem que falar, ei, cara, Jesus pode te mudar. Você quer Jesus, eu quero, então vem aqui, vem desse jeito que você está, eu amo você. Só que o que está acontecendo? A gente tem sido omisso, em vez da gente abraçar, a gente está apontando o pecado.
E a nossa função, irmãos, não é apontar o pecado, é amar o pecador, amém? E a nossa missão é estender a mão a todos. E porque o nosso sistema atual, o que ele fala? Cara, tudo é lícito. Você pode fazer qualquer coisa, você é livre. Você é livre. E você acha que os caras lá no Império Romano também não falavam isso? Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 6,12. Vai lá comigo. Um pouquinho à frente ali de Romanos. Primeira Coríntios 6,12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso, irmãos, é o que significa não se deixar moldar pelo presente século. Isso, irmãos, é o que significa realmente, de fato, se estabelecer em Cristo e falar: eu tenho princípios, eu tenho valores que eu aprendi do meu pai, eu aprendi de Deus, eu não vou me deixar moldar por esses princípios que estão ao meu redor. É isso, irmãos, que a palavra nos ensina, é isso que Paulo quis dizer aqui. Tudo é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, sem pecar. Mas, no entanto, se eu deixar qualquer uma dessas coisas lícitas me dominar, eu vou estar deixando que um lugar, que é o lugar de Deus, seja ocupado por uma coisa que pode ser lícita, mas a partir do momento que eu coloco prioridade sobre aquilo, aquilo está tomando um lugar, está tomando um espaço que não deveria, aquilo está moldando a minha vida, está moldando a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o meu comportamento. E é isso que Paulo diz, irmão, ele fala exatamente isso, que eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não me deixo moldar. Um segundo ponto que eu queria tratar com vocês, relacionado à transformação das nossas mentes. O primeiro que eu falei é o presente século. E uma coisa que eu queria tratar com vocês, que é muito importante, irmãos, é dentro desse contexto que a gente se encontra. Desse contexto aqui que a gente chama de igreja, esse local, esse prédio, essa instituição, essas pessoas. Dentro desse contexto, digamos que eclesiástico. Porque, irmãos, o que acontece? Muitas vezes, anos na igreja, anos em igreja, e vai de uma igreja, e sai, vai para outra, e fica anos numa, e sai, e vai, e fica anos em outra, e assim o cidadão vai seguindo. E quando a gente está muitos anos nisso, a gente acaba lendo algumas coisas e criando os nossos próprios entendimentos. Ou como a gente costuma falar aqui, os nossos próprios achismos. E a gente acha que a gente está vivendo uma liberdade. Na verdade, a gente está escravo de si mesmo, escravo de um achismo. E a partir disso, irmãos, eu deixo de ser um cara abençoador e começo a me tornar um cara observador, que consegue ver tudo de errado. Eu estou num lugar, tem um negócio errado ali. Aquele irmão está fazendo um negócio errado. Aquilo está errado. E a gente a gente trava a nossa vida. A gente trava porque a gente começa a observar tudo. Aí o que o cara faz? Eu vou sair da igreja. Aí o cara vai para outra. O cara chega lá e lá está tudo errado também. Fica um tempo, vai para outra. E ele vai lá e está tudo errado também. E ele só consegue observar isso, irmão. Mas o problema é que a pessoa, muitas vezes, vivendo dessa forma, não consegue observar que a luz dela está minguando e que o sal está perdendo o gosto. E isso é algo muito sério, irmãos. Isso é algo muito sério, porque quando a gente entra num lugar desse, que a gente começa a achar que só a gente é certo, tudo que eu faço é reclamando, tudo que eu faço é murmurando, eu faço algo, mas estou falando do que meu irmão está fazendo errado, e assim a gente vai caminhando de um jeito que a gente pensa que a gente está progredindo, mas na verdade a gente está no mesmo lugar. Trava a vida do cidadão. Então, é importante que a gente entenda isso, por quê? Porque a gente precisa também ter uma renovação da nossa mente, dentro desse nosso contexto que nós chamamos de igreja. Porque no final das contas, irmãos, o que acaba acontecendo? Eu acabo saindo e me afastando do corpo. Depois do cara rodar um monte, depois do cara brigar com ele mesmo, se afasta do corpo. E fica um membro amputado, e a gente sabe que um membro fora do corpo ele não tem utilidade nenhuma. E o que a gente tem que fazer dentro disso? Olhar para dentro de si mesmo. E pensar: Deus, em que ponto eu preciso também deixar que a minha mente seja transformada? Em que ponto eu preciso me doar para que a minha mente não seja mais dessa forma? Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, eu anotei aqui, ó. E eu gostaria de ler aqui, ó. Se você encontrou um lugar, permaneça, sirva, se doe, se entregue, irmão. Sabe por quê?
Muitas vezes a gente olha a igreja como instituição. E ninguém quer se doar, cara, para a instituição. Mas nós temos que nos doar pela igreja, por essa igreja que Jesus deixou na terra, amém? É para isso que nós temos que nos doar, é para isso que nós temos que nos comprometer. É por isso que nós temos que continuar acreditando. Nós como Mevan, nós como igreja, nós fazemos parte de uma igreja que está na nação. Nós somos uma parte de um todo. E é por isso que nós nos doamos e nós nos entregamos e a gente para de olhar para o que estão fazendo e a gente tenta focar naquilo que o Senhor nos manda fazer. Amém? Amém. Irmãos, isso tudo não é para a glória de pessoas, mas é como a gente acabou de falar, é para que Ele seja conhecido, para que Cristo se faça conhecido em nosso meio, e para que outras pessoas que sejam alcançadas por essa luz que resplandece de nós, por esse sal, tenham uma vida digna, uma vida plena no Senhor. Irmãos, o segredo é se entregar por completo. Voltem lá naquele versículo que a gente leu, em Romanos, deixa eu procurar aqui. Romanos 12, 1. A primeira parte. O primeiro versículo diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E por que eu pedi para a gente ler essa parte de novo? Porque o segredo de tudo, irmãos, é a entrega por completo. Sabe o que é comum? Muitas vezes a gente fala, não, eu não me entreguei por completo ainda para aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu preciso mudar uma coisa. Não, eu me entreguei por completo ainda porque eu preciso morrer para tal coisa. Não, eu me entreguei completo. Para! O que o versículo fala? Sacrifício vivo. Ele não está falando para você morrer primeiro e depois se entregar, irmão. É para você se entregar vivo, do jeito que você está, e deixa que o Senhor ajude a gente a morrer. Para aquilo que a gente precisa morrer. Porque às vezes a gente fala, cara, eu quero ser pastor, eu quero trabalhar com ação social, eu quero ser missionário, eu quero ser empreendedor, eu quero ser médico, eu quero fazer essas coisas para o reino. Mas a gente ainda não se entregou por completo. A gente quer fazer Cristo conhecido, como eu falei, é impossível, cara, que a gente conheça algo e não desejar que outros conheçam a mesma coisa. Então a gente quer fazer Ele conhecido, mas a gente ainda não se entregou por completo. A gente ainda não permitiu que Ele transformasse o nosso pensamento, transformasse a nossa mente, e a gente fica achando um monte de coisa. Não, eu acho que ainda não é tempo, eu acho que não dá, eu acho que eu não vou conseguir, e a gente fica dos nossos achismos, irmão. E impede e trava aquilo que nós temos que caminhar no Senhor. E a gente coloca em posições, e a gente continua murmurando, enquanto o propósito central continua sendo fazer Cristo conhecido. E é nisso que a gente tem que se inserir, como um sacrifício vivo. Se entrega, se é para se entregar é agora, irmão. Não, vou esperar morrer mais uma coisa. Não, deixa que Ele mata essa coisa que precisa. Eu me nego a acreditar, irmão. Eu me nego a acreditar que nós somos crentes, filhos de Deus de domingo à noite, de quarta-feira, de sábado, de dentro de um prédio. Eu me nego a acreditar nisso. Nós somos chamados para um propósito. Nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Mas como eu falei para vocês, irmãos, não é uma opção. Ele fala, vocês são sal e luz. Vocês são. Você se entregou, você morreu para você, então você é sal e luz. Irmãos, vamos falar a verdade. O mundo precisa ser inundado por essa luz. O mundo precisa ser temperado com esse sal. E a gente está aqui, de fato, para ser diferente. É para fazer diferença. Não é para ser mais um em meio à multidão ali, cara, que tem uma multidão e você está ali no meio, mas você é irreconhecível. Você se camufla no meio ali. A gente fica camuflado muitas vezes e ninguém reconhece. Não tem luz que resplandeça, não tem sal que tempere, é camuflado, é igual. E a intenção não é essa. A intenção é entregar tudo logo, como sacrifício vivo, para que de fato, irmãos, Ele mate aquilo em nós que ainda precisa morrer.
nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, muitas vezes, que a gente acha correto, por ser independente, irmão. Nós vivemos dentro de um contexto que a independência não condiz com a palavra de Deus. E por muitas vezes tentar ser independente, a gente continua achando muitas coisas. E não permite que o Senhor nos mate, que não permite que o Senhor trabalhe dentro de nós. Eu quero dar um exemplo para vocês, eu estou caminhando para o final aqui. Jesus, um exemplo, o melhor exemplo. Ele sabia a sua missão. Ele sabia a missão de ser sal. Ele sabia a missão de ser luz. E como que Jesus foi luz no tempo dele, enquanto ele viveu como homem em nosso meio? Enquanto ele viveu como um ser humano, como eu e você. Ele deu luz aos que estavam nas trevas. Ele guiou os perdidos, ele deu direção. Ele levou e direcionou eles para o Pai. Antigamente, você sabe, antes de Jesus, não tinha esse acesso livre ao Pai. E Jesus, sendo luz, ele deu esse caminho, ele deu essa direção, ele iluminou o caminho, ele fala, é por aqui que a gente tem que ir. Jesus, irmãos, enquanto ele foi como homem aqui, ele fez o bem a todos os homens. Ele ensinou exaustivamente a sua doutrina, por meio de palavras e por meio da prática também. Ele se associou e ele esteve em meio aos humildes, ele esteve em meio aos necessitados, ele estava em meio aos incultos, ele estava em meio aos pecadores, irmãos. Ele estava em meio a todos, até dos líderes corrompidos da época, ele estava lá no meio falando com eles. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, ele recusou honras quando essas foram oferecidas. Ele desprezou, irmãos, a grandeza secular quando essa foi oferecida para ele. Se prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. Jesus recusou tudo isso, porque ele sabia quem era, ele sabia a missão dele. Ele fez discípulos, e até mesmo durante o tempo de crucificação ele fez prodígios. Quantas pessoas você acha que estavam ali naquele momento de crucificação? Na Bíblia você vai ver que fala que naquele tempo de crucificação escureceu. Ficou tudo escuro, cara. Mesmo com toda a impossibilidade científica que você possa pensar, escureceu o dia. E quantas pessoas não foram testemunhas oculares daquilo ali? E vendo aquilo e presenciando aquilo, não viajaram pelo mundo, por terra, por mar, por tudo que é tipo de transporte que eles podiam, falando das boas novas, falando desses acontecimentos sem nada a receber em troca. Ou seja, o que eles receberam em troca foi perseguição e desprezo, e muitas vezes até a própria morte eles receberam. Eles foram sal e luz por onde passaram. Pessoas que se deixaram morrer para aquilo que elas pensavam. Pessoas que se deixaram morrer para aquela mente. Pessoas que deixaram a mente delas ser renovada de acordo com a mente de Cristo. Como diz em Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno. Como diz lá em Atos 17, quando os caras chegaram na cidade lá, Paulo chegou lá com o povo. Chegou lá, os caras falaram, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Assim como Jesus, como primeiro exemplo, irmãos, quantos outros se seguiram depois dele, que entenderam o exemplo de ser sal e de ser luz aonde quer que a gente esteja. E muitas vezes a gente vive camuflado, irmão. Ninguém sabe que o cara é crente, ninguém sabe, só ele. E a gente quer ser luz muitas vezes. Mas, irmãos, o bom disso tudo é que ainda dá tempo. Se a gente olhou, a gente está ouvindo isso agora que eu estou falando, a gente olhou para dentro de si mesmo e falou, cara, eu preciso mais disso. Eu preciso ser essa luz que resplandece. Eu preciso refletir a luz de Cristo. Eu preciso ser esse sal. O tempo é agora, irmão. O tempo é agora de viver para Cristo. O tempo é agora para fazer Ele conhecido. Porque daí a gente vai procrastinando, deixando para amanhã. Não, mais uma coisinha aqui que eu preciso mudar. Não, irmão, é agora. E se a gente quer ser sal, a gente está falando, não, eu preciso disso, eu preciso entender isso, eu preciso repensar isso na minha vida. Eu vou falar para você, irmãos, como que o sal é produzido, se nós queremos ser sal. Você sabe como é que o sal é produzido? Sabe como é que eu pensava que era? Parte é desse jeito que eu pensava, mas não é tudo. O cara pega, lá as pessoas que produzem o sal, eles fazem tipo umas piscinas com a água do mar, a maré sobe, ela enche aquelas piscinas, eles trancam, quando a maré volta, aquelas piscinas ficam cheias de água do mar ali. E ficam ali por dias, e o sol fica incidindo sobre a água, e a água evapora.
Só que o que permanece ali, o que sobra daquela evaporação, não é o sal em seu estado puro, como a gente conhece. É tipo uma mistura, cara, uma mistura com um monte de impureza. Um monte de impureza. E depois, essa mistura com um monte de impureza, ela é meio acinzentada, assim, sabe? Parece uma meleca meio acinzentada. E se você provar o sabor daquilo lá, é um sabor meio amargo. Ou seja, não serve como uma função de sal, não serve para salgar, não serve como tempero. Ele precisa passar por outros processos de purificação e tirar dali essas impurezas para que a gente tenha o sal no seu estado puro, que é o sal que a gente conhece ali, aquele sal branquinho, refinado, bonitinho. Irmãos, em nossas vidas funciona da mesma forma. É exatamente a mesma coisa. Primeiro, o que eu falei para a gente fazer? Primeiro a gente se entrega totalmente. Aí vem o calor de Deus, o calor de Cristo. E Ele vai limpando, Ele vai tirando aquilo que precisa ser limpado primeiro. Começa a limpeza no meu coração. Só que depois disso, irmão, tem os processos de purificação, os processos que me farão parecidos com Ele. E aí, irmãos, muitas vezes é que se encontra a dificuldade, digamos assim. Porque muitos desses processos, eles podem ser doloridos. Muitos dos processos aos quais passamos, a gente acha até que não é Deus. Cara, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E às vezes é Deus que está provando o nosso coração. Às vezes é Deus que está tentando tirar o melhor de nós, que está tentando tirar o que resta ali para ter aquele sal puro. E muitas vezes a gente está resistindo, a gente está esperneando, a gente está se debatendo. E o pior de tudo é quando o cara vai lá e aborta e corta o processo. Irmãos, eu vou falar um negócio para você e para mim também. Se nós estamos passando por alguma dessas situações que eu acabei de falar, e você, cara, eu estou passando por isso, eu estou me debatendo, eu estou passando por uma situação complicada, para de se debater e deixa Deus concluir o que Ele já começou. Amém? Deixa Deus concluir, irmão. Porque o que Ele começou é para gerar uma purificação em nós, para que nós tenhamos a pureza desse sal, e que de fato seja um sal que tempere, que seja um sal que realmente cause algo diferente, que seja oferecido para que outros vejam o Cristo em nós. Porque, irmãos, trazendo para esse contexto de como o sal é produzido, se a gente não se deixar ser purificado, a gente vai ser aquele sal amargo. Aquele negócio sem gosto, aquele negócio sem graça, porque a gente cortou o processo. E, irmãos, como eu falei para vocês agora há pouco, isso que não serve para salgar, e a gente leu lá no versículo, é para ser pisado pelos homens. E eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós quer isso. O mundo está cansado, cara, de pessoas amargas, o mundo está cansado de pessoas opacas. O que é algo opaco? Algo que não tem brilho, algo que não resplandece luz. Então, irmão, se deixe tocar por Ele. Se deixe transformar por Ele. Muitas vezes a gente pensa, cara, mas eu sei que eu preciso disso, eu sei que eu preciso que ele me toque, que Ele me transforme. Mas dentro desses processos eu me encontro em uma situação tão difícil, irmãos, permaneça. Nós, como igreja, atualmente, temos essa missão de ser sal e ser luz, para que outros possam conhecer a Cristo também.